Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao segundo episódio do 60 Pode Mais, um podcast revelador sobre a vida dos 60 a mais, que trará histórias reais sobre assuntos que envolvem os 60 a mais e toda a sociedade que se relaciona com a gente. Eu sou Carla Cabral, anfitriã do podcast, e sou também arquiteta, atriz, palestrante e mulher 60 a mais. Hoje eu trouxe 3 pessoas especiais que vocês já vão conhecer. E se você é 60 a mais e recebeu um convite para trabalhar em uma equipe cuja média de idade é 30 anos, ou é jovem e vai começar a trabalhar ou trabalha com alguém 60 a mais, este episódio é para você. E curiosos no tema também podem assistir, tá, gente? Isso é muito bom, porque sempre quando a gente escuta assuntos que a gente desconhece, a gente quebra preconceitos. Bom, nessa primeira temporada, nós estamos abordando a intergeracionalidade. E para falar sobre intergeracionalidade, eu vou sempre convidar pessoas de idades diferentes e da mesma profissão que convivem e interagem. A intergeracionalidade é um vínculo entre pessoas de diferentes idades, baseado na troca de experiências, conhecimentos, valores e afetos, em que cada geração pode aprender, contribuir e se beneficiar da convivência com a outra. Bom, hoje vamos falar com essas 3 mulheres da área de marketing e eventos que sentiram a necessidade de se unirem e trocarem experiências e vivências, mesmo com uma diferença de idades. Bom, se você ainda não segue esse canal, aproveita, olha, clica aí, tá? Seguindo, já clicou? Ótimo. Então agora clica para curtir o vídeo e no final você compartilha, tá, com alguém que vai precisar ouvir essa história inspiradora que nós vamos começar agora. Bom, eu vou passar a palavra para a minha primeira convidada, que é a Lucy Decache, que é graduada em Relações Públicas e especialista em Marketing e Comunicação de Marca. Dedica sua carreira há 40 anos a produzir experiências únicas que geram resultados para grandes marcas. Ela também é professora, forma e entrega profissionais diferenciados ao mercado. Oi, Lucy. Olá. Obrigada pela presença. Obrigada eu, imagina. Você não para, hein? Que eu sei que não para. Você pensa em parar em algum momento? Talvez quando eu morrer, não sei. Se não tiver jeito, aí pode ser. Pedra que para cria limo, né? Então a gente tem que correr ao sabor do rio e aproveitar justamente esse caminho, entender que o caminho é o segredo, né? Eu penso que o Mário Cortella, ele tem um texto que ele diz que só quem nasce pronto é fogão e geladeira. Então, assim, como eu não sou nem fogão nem geladeira, né, eu vou me aprimorando e eu vou me disponibilizando para aprender. Eu entendo que carreira é processo. E a minha carreira ela não termina nunca, né? Eu acho que não é uma questão de aposentadoria, não é uma questão de ter grana, é uma questão de propósito e prazer de fazer o que eu faço. Eu digo que ou eu tenho muita sorte de só pegar projeto bom, ou eu consigo me adaptar e gostar de todos os projetos. Porque, assim, todos eles, por mais encrencados que tenham sido, né? Que aquela minha frase, evento foi feito para dar errado, por mais encrencado que eles tenham sido, todos eles têm um quê de aprendizado muito grande, sabe? Então, não penso em parar, não. E que não queiram me parar também, né? Porque eu acho que também tem esse movimento, que eu acho que você traz muito bem essa discussão. Só param a gente se a gente quiser deixar. Né? Isso é verdade. Então, eu fiz 64 anos agora, dia 26 de dezembro. Tenho uma filha de 40 anos que eu falo, gente, eu não me sinto mãe de alguém com 40 anos. Eu falo assim, eu sou mãe de uma pessoa com 40 anos. Eu acho que é uma coisa tão distante, né? Eu estou muito feliz e cheia de projetos, muitos projetos. Que bom. E agora, mais ainda, com essas 2 feras que estão aqui com a gente, elas estão me abrindo, me instigando, muita coisa boa vem por aí. Ai, que ótimo. Pois é, essas 2 feras são as minhas outras convidadas, que são 2 jovens. Paula da Almeida, que é carioca,
fundadora e CMO da agência IF, transformando clientes em brand lovers através do marketing de experiência. Ela é publicitária, formada pela ESPM, com extensão em neuromarketing, pela IBN e especialização em estratégias de marketing e inovação pela University of Akron. Trabalhou durante 3 anos com o mercado de eventos, atuando em várias frentes, desde a direção de campanhas até a produção, antes de se jogar no empreendedorismo e abrir sua própria agência de experiências. Apaixonada por pessoas, lidera um time criativo movido pelo poder do e se. Oi, Paula. Oi. Olha, muito obrigada pela presença. Obrigada a você pelo convite. É super especial para a gente estar aqui e poder falar sobre isso. Como você leu aí, eu sou realmente apaixonada por pessoas e eu acho que isso é uma oportunidade muito, muito legal da gente falar sobre isso, né? Sobre esse assunto que é justamente sobre pessoas. E muita gente fala sobre um gap geracional onde a gente enxergou uma oportunidade geracional, né? Uma oportunidade da gente trabalhar com vivências tão diferentes das nossas. Então, acho que a gente vem aprendendo muito juntas nos últimos tempos, nos últimos trabalhos que a gente fez em conjunto. E é um prazer enorme estar aqui, poder mais uma vez colaborar com pessoas que têm experiências tão diferentes. Muito obrigada. Agora, eu queria que você me dissesse o que é esse poder do e se? Olha, o poder do e se. A gente criou a IF justamente com essa pergunta. Então, a gente vinha de um ambiente de trabalho, eu conheci minha sócia Ed, em um ambiente de trabalho que a gente não estava feliz de trabalhar. A gente estava com algumas oportunidades grandes na nossa mão, mas a gente não se sentia realizada com o ambiente, sabe? E aí a gente começou a entrar nesse questionamento. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? A gente continua, mas a gente está tão perto de talvez conseguir uma grande conquista aqui dentro. A gente vai jogar tudo pro ar. A gente não tem uma reserva financeira, éramos 2 jovens, a gente não tinha, assim, nada. E Eram. Somos... Eu senti, Éramos 2 meninas ainda mais jovens, com ainda menos casca do que a gente tem hoje, depois de ter se jogado no empreendedorismo. Acho que alguma coisa a gente aprendeu nos últimos anos. E aí a gente se perguntou, e se a gente criasse a nossa própria agência? E aí dessa pergunta a gente começou a desenvolver e daí veio até o nome da agência, né? Então tudo a gente se baseia em acreditar no poder do e se. Então a agência IF vem do What If. Então o nosso nome veio dessa pergunta do e se a gente fizesse a nossa própria agência, se a gente pudesse fazer diferente. E é o que a gente acredita. Toda vez que a gente se vê numa situação dessa, que a gente acredita que pode dar certo, e se der certo, então vamos embora, então vamos arriscar, vamos fazer acontecer. Bacana. Então essa sua sócia é a Edi Vitorino, gaúcha, mas ela se diz carioca de coração. Sagitariana nata, que depois ela vai me explicar o que é isso, porque o que é uma sagitariana nata? Publicitária pela ESPM, CEO e co-founder da agência IF, trabalhou por 4 anos na Red Bull, antes de decidir voar com as próprias asas. Sua ambição insaciável por fazer dar certo a trouxe para o caminho do empreendedorismo. Atualmente é especialista em marketing de experiências para grandes empresas e com paixão pela criatividade. Já desenvolveu mais de 150 projetos para marcas nacionais e internacionais. Edi, muito obrigada pela sua presença aqui. E eu queria que você cumprimentasse a audiência e me respondesse o que na sua ambição insaciável por fazer dar certo te levou a acreditar que o empreendedorismo era o único caminho para transformar seus sonhos em realidade. Primeiro, oi para todo mundo. Oi. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Por que o empreendedorismo ele me levou para esse caminho? Porque eu sempre fui muito sagitariana nata. Ele vem também um pouco dessa ambição por desbravar novos lugares, novas oportunidades, novas coisas. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde criança. Então, todas as vezes que eu estava dentro, eu tenho um currículo meio extenso de trabalho, que ela teve CLT desde os 14 anos como menor aprendiz. Então, eu sempre me senti muito enquadrada dentro das empresas, numa caixinha.
Até que a gente se encontra no meio do caminho, logo após eu ter saído da Red Bull e entrado na empresa que a gente ficou juntas. E foi ali que a gente pensou, isso aqui não é o suficiente para o que a gente quer fazer para o mundo, porque a gente quer para o nosso futuro, porque a gente quer deixar de legado aqui quando a gente se for. Então, o empreendedorismo ele vem muito desse poder de liberdade para criar, de poder colocar a mão na massa, inventar e quebrar padrões e quebrar muitas regras que são estabelecidas diariamente não, isso aqui não pode fazer porque não tem motivo, mas só não pode. Então, a gente vem trazendo essa liberdade e lidando cada vez mais com a criatividade de uma maneira que toque o coração das pessoas. Então, é isso que o empreendedorismo faz na minha vida. Ai, que ótimo. Respondi essa pergunta? Não, claro, óbvio. Essa liberdade, né? Que é uma liberdade com compromisso, né? Com certeza. Porque com certeza tem muito mais trabalho, obrigação. Eu acho incrível, é a liberdade de poder trabalhar 24 horas. É boa, é. E aqui a Lucy, com 40 anos em eventos, professora de jovens, já passou dos 60. Antes da gente falar sobre essa questão do empreendedorismo, eu queria te perguntar se você percebe etarismo hoje em dia. Como você percebe esse etarismo hoje em dia para você? O suspiro foi profundo, né? Claro. Eu percebo que as grandes produtoras têm uma dificuldade, ou tem lá profissionais que estão há 30 anos, né? Eu conheço produtoras em que tem gente trabalhando que nunca trabalhou em nenhuma outra produtora, que está há 25 anos, 30 anos na mesma agência. Mas que a gente conhece como freelancer, o freela, parece que na cabeça deles é sinônimo de jovem, idade, né? Que eu me considero uma pessoa com a mente muito jovem. Então eu percebo, sim. Mas como eu nunca fiquei dependendo do trabalho de freelancer, eu sempre procurei ter também os meus clientes e investir na parte acadêmica, ele não me afeta. Mas eu tenho colegas, na época da pandemia eu perdi 2 colegas para o suicídio por conta de não ter trabalho. O pessoal de evento sofreu muito. Exatamente. Né? A gente ficou... E da aula, a minha última turma na SPM, na pós de produção cultural, eu terminei com a apresentação do trabalho dos meninos pelo Zoom. A gente não sabia direito nem como usar aquilo, né? Então, assim, existe uma tendência a achar que o jovem traz a novidade, mas não adianta você ter só a novidade sem a experiência do que... E se der errado, né? Vamos colocar... Qual o repertório que a gente tem, né? Para achar uma solução. E dar errado não é ruim. Quando eu falo que evento foi feito para dar errado, eu não estou jogando, não estou sendo pessimista. Eu só estou chamando para o cuidado. Eu só estou chamando para o aprimorado, para o zelo, né? Que é o que eu digo, uma agência como a IFE, por exemplo, ela não entrega um projeto qualquer. Ela entrega um projeto muito burilado, muito... É no detalhe. A minha mãe diz que a costura a gente conhece pelo avesso. A IFE entrega projeto só depois de olhar o avesso dela. Porque aí entrega o cuidado para... Eu já tive projeto em que eu chegava para o pessoal da iluminação, falava que aquele refletor não está bem colocado. Mas ninguém vai ver. Eu falei, cara, eu vi. Você deu azar que eu vi, não importa. Então, eu nunca botei evento meu, se era para começar às 8 horas da noite, 5 horas da tarde tinha que estar pronto. Pelo menos, porque podia dar algum... E eu queria ter esse conforto, porque, graças a Deus, em todos os meus trabalhos, a minha equipe trabalhava com bom humor, sempre era gostoso de trabalhar. O DJ tinha que ser um dos primeiros a chegar para botar trilha sonora para a gente poder trabalhar com música. O buffet chegava e trazia a alimentação da equipe inteira. Então, alguns hábitos que hoje eu acho que se perderam, porque está muito também ligados à coisa da performance. Né? E quando a Paula diz que gostar de gente, para trabalhar com marketing experiente, tem que gostar de gente, para trabalhar bem feito. Porque entender o outro. Né? Você pode fazer 10 inaugurações de livrarias, mas nenhuma vai ter a ver com a outra.
você vai entender que a livraria A é diferente da B, que é diferente da C, e aí essa proposta, né? Que eu acho que é por aí que a gente pega no diferencial. E eu achei interessante isso que você falou, né? O pessoal do buffet traz a comida da equipe, o DJ bota a música, é o cuidado até com a equipe. Não é só com o primeiro cliente, lugar, exatamente, principalmente. porque é a equipe que faz o trabalho, né? Eu tenho que realiza aquele teu projeto. Eu tenho fornecedores que estão comigo há mais de 20 anos. O mesmo fornecedor. Nenhum indica o outro. E é importante, por exemplo, quando eu fazia formatura, eu fiz muita formatura na época era 3º ano científico, né, gente? Já mudou de nome, é Beto. Quando eu chegava no salão, eu já tinha os envelopes, eu pagava todo mundo. Aí o pessoal dizia assim, pô, não vou nem trabalhar, né? Você já pagou. Eu acabava o meu evento, o evento estava pago. Uhum. Então, assim, algumas práticas que eu vejo, e por isso eu me identifiquei muito com as meninas, porque eu percebo que esse olhar maduro, que não tem a ver com idade, tem a ver com maturidade, esse olhar maduro de relacionamento com o fornecedor. Eu fui convidada por elas para dar uma palestra no evento delas, a forma como elas cuidaram. Só quem tem muita maturidade, né? E eu acho que para isso não precisa ter 60 anos. Eu, quando comecei, que eu tinha 20, eu já era a Lucy que eu sou hoje com o mesmo cuidado. Tá no DNA. Agora, aí, vocês convidaram ela para essa palestra, né? E o que atraiu na Lucy, né? O que vocês olharam e falaram assim, a gente precisa dela no nosso evento para dar uma palestra? Porque eu vejo muito evento, eu frequento também muitos eventos, e eu vejo assim, quem organiza, geralmente, o público é mais ou menos da mesma faixa etária, o palestrante também é mais ou menos da mesma faixa etária, e vocês trouxeram a Lucy. O que atraiu dela, né, para vocês? Eu vou começar puxando um gancho disso que você acabou de falar, que a gente não fez o evento pra gente. A gente fez gente fez o evento para que a gente tenha cada vez mais relação com os nossos clientes e com potenciais clientes. Então, ali, nesse evento, ele é um pouco de tudo que a gente acaba fazendo, que é, mais uma vez, não é a nossa opinião que vai estar à frente do projeto, mas sim o que aquilo vai trazer para o público final, para as pessoas que vão ter esse contato com a marca. E como a gente gostaria que as pessoas que estavam ali lembrassem da IFE, lembrassem do nosso evento. E a Lucy, ela vem muito como uma recomendação de uma das colaboradoras, foi quem trouxe o insight de fazer o evento, e ela bateu muito na tecla. Ela falou, vocês precisam que ela esteja aqui. Vocês não estão entendendo, essa mulher, ela é um gênio. Alto pra ela falou em todas as reuniões, e as nossas palestras, elas foram pensadas em como que a gente vai agregar algo para um cliente nosso que já entende muito do mercado. E sem deixar isso parecer maçante, ou que a gente está abarrotando coisa neles que eles não precisam desse conhecimento. Então, como é que a gente deixa isso de uma forma leve, que seja complementar com o trabalho deles, mas que ao mesmo tempo também venda a gente de alguma forma? E aí entra a Lucy com toda a sua criatividade, todo o seu repertório para trazer pra gente, galera, quero sentar com vocês. Eu não quero só estar lá palestrando. Eu quero estar lá com vocês alinhando, afinando o projeto. E aí isso pra gente fez muito sentido. Fez muita diferença. Pode completar aí. Fez muita diferença. Pois é, se a Milena, que foi a nossa colaboradora que indicou a Lucy, se ela não ganhou comissão, Lucy, você tá errada. Porque ela vendeu muito seu peixe lá dentro. E assim, eu vejo que a gente, justamente complementando, a Lucy, ela traz autoridade para o nosso cliente final, sabe? A Lucy, ela é uma pessoa que, primeiro que a gente está fazendo um primeiro evento educacional da IFE. A gente tem muita autoridade como uma marca, uma agência que entrega projeto, mas essas meninas sabem ensinar. Então a Lucy, ela traz essa autoridade pra gente. É uma mulher que está no mercado educacional, tem uma porrada de alunos para confirmar isso, para falar, dar esse aval para ela. Então, a gente queria trazer alguém que tivesse essa experiência de mercado educacional, porque não é porque a pessoa faz bem o trabalho que ela sabe ensinar. Então, não adiantava eu trazer ótimos profissionais do mercado que talvez não fossem conseguir ter esse dom do ensino, do educacional,
para um evento de tantas horas de duração, né? Precisava saber ensinar. Então a Lucy, ela veio muito daí também. Sabe uma coisa que eu acho importante colocar, que elas falaram? É que a IFE, eu acho que uma das coisas que mais deu liga é porque gostamos de gente, a gente gosta do que a gente faz. Pode virar 24 horas, aquilo é prazer, a gente sai exausto, mas uma exaustão, né, de quem fez 2 horas de quem exercício. realizou, né? De quem realizou. E uma coisa que eu acho que deu uma liga muito grande é porque eu sou apaixonada por educação, né, por transmitir o meu conhecimento. Eu nunca tive problema, eu conheci pessoas que por uma insegurança danada, teve uma época na minha vida que eu fazia bandeja de café da manhã, né? E aí eu liguei para uma pessoa, uma amiga, final do ano, você pode me dar o telefone do seu fornecedor de mini panetone, porque eu queria botar na minha... Ah, não, porque ele é exclusivo para mim. Eu entendi que, na verdade, ela não entendeu que ela não era minha concorrente, que eu não era concorrente dela. O público dela, o meu fazia bandeja em ratame, minha bandeja custava 10 vezes mais do que a dela. Nós não éramos concorrentes. E ela não soube ser colaborativa. É uma mente limitante, né? Porque uma mente de abundância, ela divide, porque quanto mais a gente ninguém, eu não ia tirar a cliente o mercado, dela. Entendeu? Medo, se eu tivesse medo, ela tirar meu, mas não tinha nada a ver. Mas, enfim, daí o que eu acho interessante é porque elas têm essa pegada do ensinar. Então, elas têm um desejo, por exemplo, elas fazem muito bem, mas elas querem ir além. Elas querem que o mercado aprenda até para trabalhar autonomia. E a minha palestra no evento delas foi, evento foi feito para dar errado. Falei sobre isso. E o que você tem a ver com isso? Que é trabalhar a responsabilidade do empresário ao contratar uma agência como a IFE, entender que é uma agência como a IFE que ele tem que contratar. Porque evento pode dar errado, mas elas sabem ver onde pode estar o erro e antecipar isso e não fazer. Então, falando para empresário, você não basta só contratar uma agência, se informa. Procura saber quem é a agência, quem são as pessoas que compõem, como é que eles veem a questão do evento, né? Então, assim, evento foi feito para dar errado e você, que é empresário, vou falar para além da verdade, né? Você que é empresário, você tem tudo a ver com isso. Não importa se a pessoa tem 60 ou 20, é uma equipe. São pessoas que trabalham... O empresário faz parte da equipe. Claro, o empresário... Sabe por quê? Porque não adianta eu ter alguém de atendimento maravilhoso se aquela empresa não tiver história nenhuma para me contar. Então, eu tenho que ter alguém na empresa que consiga passar para a gente os pontos necessários e legais para que a gente possa criar. Então, há também uma carência nas empresas, e eu chamo a atenção dos RHs, do marketing e equipe de RH, né, para as ações de endomarketing, as ações de marketing promocional, para que possam se atentar para isso e comecem a buscar conhecimento de como se relacionar com uma agência como a IFE, por exemplo, para que a IFE possa dar o seu melhor. É interessante o que você está falando, que eu posso fazer uma analogia também com o trabalho do arquiteto. Sim. Porque o arquiteto, né, que é a minha profissão, ele realmente precisa que o seu cliente seja um parceiro, que ele se abra, que ele realmente diga o que ele precisa, que ele, né, demonstre, porque muitas vezes o cliente se fecha, e aí você faz uma coisa e ele diz que entendeu e não entendeu, às vezes fica com vergonha de dizer que entendeu, né, que não entendeu. E a gente está ali para satisfazer o desejo do outro. Claro. Do caso do cliente do evento também, dentro da norma técnica, dentro das possibilidades, do orçamento, etc. Acho que, no final, a filosofia é um pouco parecida. Entender que, às vezes, o profissional pode dizer que não dá. Eu já tive cliente querendo que eu não, para economizar, que eu tirasse o gerador do evento. Eu falo, você tira a mim, mas não tira o gerador. Não tem como. Porque é um então, problema, se der o problema, como é que ele vai resolver? E aí entender que tem toda uma questão técnica e assim, esse amor e esse cuidado, ele é feito a partir de muito estudo. Por mais que elas amem, gostem e tal, elas se prepararam com a idade que elas têm. Acho que talvez já tenha uma bagagem teórica, formação muito maior do que a minha com 40 anos de mercado, que foi feita no campo, né? Não desqualifica nenhuma nem outra. Mas, assim, que há um investimento. Outra coisa que é importante é ter a mania de dizer que o trabalho da gente é caro.
né? Que é uma também senhora experiência de marca, quer transformar, quer resultado, quer Quer digo vender que a no gente final, leva né, a muitas marca para vezes. morar no coração. Tem o Top of Mind, nós trabalhamos com Top of Heart, que é o que está no coração do seu cliente. Isso tem um valor, não é nem custo. E as pessoas têm um péssimo hábito de achar que tudo é muito caro, porque ele não consegue valorizar aquilo, não consegue dimensionar e acha que é muito caro. Mas quanto tempo de estudo, de quebrar a cabeça, de andar, né, de fazer eventos, de estudar, está incluído ali para poder dar aquele orçamento. Bom, então as meninas disseram que foi a sua capacidade de ensinar, a sua experiência, o seu repertório que as atraiu, né? O que você viu nas meninas? Você já falou muita coisa, mas teria alguma coisa assim especial, já que vocês estão começando um trabalho juntas, né? Que você falou, não, eu tenho que estar com essas duas, que elas vão te complementar. Gostar do que faz e fazerem com paixão. Sabe, eu percebo que tem... Percebo não, eu vejo, né? Que o trabalho é feito com muita competência, mas tem que ter paixão, cara. Não dá para você ser um excelente cirurgião, um excelente arquiteto, nada. Se você fizer aquilo só corretamente bem feito, vai ser só mais um. Eu não consigo ser só mais um, eu não consigo ser a mesma em 2 projetos diferentes. Agora, me diz, mas assim, você, justamente pela sua experiência, às vezes quando a pessoa tem muita experiência, ela tem um pouco de receio de arriscar certas coisas. E talvez uma pessoa mais jovem tenha mais coragem de arriscar. Será que isso foi o que te atraiu nelas? A gente conversou sobre isso hoje, porque as pessoas mais velhas têm mania de dizer que pessoas da idade delas são muito volúveis, que não se prendem a nada. Eu falo muito pelo contrário. Eles têm a coragem de reconhecer que aquilo não serve mais para eles e vão à frente. Tem uma frase que eu, sempre que posso, eu gosto de desconstruir, que é: você não pode desistir dos seus sonhos. Eu não só posso, como devo, se aquele sonho não faz mais sentido para mim. Claro, óbvio. Então, o que é legal, o que é gostoso de estar trabalhando com elas, com a minha equipe, né? A Adriana, a Glenda, que estão aqui, a Alane, que está lá, também é justamente eu ser desafiada todos os dias a olhar para o meu sonho, olhar para o meu propósito e falar: ele ainda está fazendo sentido? Não, não está. Então, eu vou arregaçar a manga. Eu estou passando por um momento de recolocação, inclusive, no mercado. Né? Eu estou passando por um momento em que eu estou me desafiando de novo e eu devo muito a essas minhas alunas e ex-alunas que estão comigo na minha equipe e a equipe inteira da IFE. Agradecer a Milena. Oi, Milena, de novo, obrigada por ter me apresentado às meninas, porque eu ter essa possibilidade de me questionar, isso que eu acho que é o maior barato, foi o que mais me encantou e que está junto, incluindo o Dom, que já está enorme, já soube que está enorme, que é um pet maravilhoso. E a equipe inteira, eles abraçam. Eu me senti abraçada, eu me senti, sabe, assim, é muito legal o pessoal mais jovem, que eu acho que eles sabem muita coisa que eu não sei, querendo me ouvir. Foi muito gostoso. Eu me senti meio que numa pajé de uma tribo, assim, sentada com os curumins toda à minha volta, sabe? E foi uma sensação muito boa. Mas isso é muito legal, porque a valorização do conhecimento, da experiência, porque muitas vezes, assim, hoje em dia, a gente fala, eu trouxe esse assunto agora para o meu Instagram, para tudo que eu produzo, porque eu percebo que as pessoas olham para os mais velhos e pensam assim: não sabe mexer com o computador, não sabe. Sabe essa coisa tola, muitas vezes, que é tola, né? Porque muitas vezes eu sei mexer com o computador, eu sei fazer várias outras coisas. A tecnologia não me apavora. Não é uma questão da tecnologia, mas as pessoas olham para a gente como ultrapassados, até porque teve toda essa transformação. Mas a gente viveu essa transformação. A gente pode não ter nascido nesse mundo, mas a gente acompanhou essa transformação. E você pode até nem saber mexer no computador, não querer mexer no computador. Eu comprei um Tinder, né?
Kindle. Tinder não. Tinder não. Bom, pode até ter. Não, pode até comprei. entrar pro Tinder, isso não tem problema. Você sabe que eu cheguei, uma época eu cheguei a entrar, não achei nada de interessante. Não arrumei nada lá, gente. Não arrumei nada lá. Mas o Kindle, meu filho falou, mãe, você não vai querer outra coisa. Comprei, tá lá em casa. Eu não consigo ver graça naquilo. Eu gosto de sentir o cheiro do livro, olhar, rabiscar, Mas eu entendeu? conheço gente jovem também que gosta Não, de pois ela é. mesma. Eu sou essa pessoa. Então, Pois é, assim, isso é uma você questão. pode não saber ou não querer mexer no computador, mas outra coisa que a gente estava falando hoje, eu venho de uma época de fazer evento que não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha fax, não tinha... Quando Aí eu uma comecei pessoa jovem te perguntaria, nossa, como é que você fez isso? E a gente fazia. Mas você vivia. Réveillon, Copacabana, Projeto Aquário, tudo isso, entendeu? Então, eu lembro que na produtora que eu presto serviço há mais de 20 anos, na SR Com, que é uma das maiores, que acabou de fazer o Réveillon agora com 17 palcos, na nossa sala eram 2 computadores. A gente levantava da mesa da gente, sentava. Quando eu trabalhei na SPM, no departamento de eventos, o máximo da tecnologia que tinha lá era um telex. Ai, meu Deus. Gente, eu sou Que da época pessoa do tem, telex. tem que ir no museu para ver Só o que que é um assim, telex. eu sei mexer no telex, eu sei mexer no mimeógrafo a álcool, eu sei tirar xerox, eu sei encadernar, eu sei fazer milhões de outras coisas. E sei me virar porque eu não tinha tecnologia para resolver. Então eu tinha que dar meu jeito. Agora, eu acho legal, agora mexo muito bem em computador, adoro uma inteligência artificial, tenho óculos do metaverso que eu adoro, acho muito, gosto. Então, esse estereótipo de que achar que a pessoa de 60 e poucos anos quer ficar fazendo... Aliás, crochê não, porque crochê tá moderno pra caramba, né? Tá na moda, Crochê, tá em né? altíssima. Então, assim, as meninas, elas têm um lado, muitas vezes, mais maduro do que eu, às vezes, tá? Porque, às vezes, assim, tem uma coisa do surtar e do viajar, que aí chega e fala, não, peraí, mas isso não dá muito certo, não. Baixa aqui um pouquinho. Vê. Tem esse lado também, que o jovem não tem medo de chegar e falar, não é legal. Não, isso não tá bom. Não, isso não é certo. Que as pessoas mais velhas, às vezes, ficam presas a convenções e não falam. Então, o papo é sempre muito claro. Quando diz que gosta, eu fico feliz porque eu sei que gostou mesmo. Agora, isso que você falou desse repertório, desse conhecimento todo, né? Porque tanto a criatividade quanto a inovação, eu entendo que a gente usa isso quando a gente tem repertório, né? Que a inovação é fazer diferente. Então, se você tem uma visão, várias possibilidades, você consegue, muitas vezes, desconstruir aquele processo e refazer de uma outra maneira, até mais produtiva, ou criar coisas mais interessantes, e justamente com repertório. Então, por isso que muitas vezes eu digo e repito que nós, com experiência, temos muito mais possibilidade de sermos criativos e inovadoras do que pessoas com menos experiência. Agora, eu queria levar também esse assunto para um outro lado. Nós, pessoas 60 a mais, somos responsáveis por 20% do consumo nacional. Dizem que nós movimentamos 1,6 trilhão ao ano, tá? Com previsão para atingir 30,6% desse consumo nacional em 2030. E muita gente com recurso, né? Que eu acho que deve ser valorizada como um público consumidor. Vocês que trabalham com marketing de experiência, né? Que é conectando marcas a pessoas, etc., como é que vocês, quando fazem uma campanha, pensam nesse público 60 a mais? Eu sei, claro, tem produtos e produtos, tem clientes e clientes de cada produto, mas vocês pensam nesse público? Cara, isso vem muito justamente do briefing que a gente recebe da marca, de entender qual que é o público-alvo dessa marca. E a gente estava antes falando sobre essa questão de pessoas e comportamento, e a Lucia até falou muito bem no início de que você não tem como fazer marketing sem entender de pessoas. Então, toda a ação que a gente faz de marketing de experiência, como a Ed falou também, a gente não cria pra gente. Às vezes eu estou fazendo uma ação que eu não sou o público-alvo, não sou o público-alvo daquela marca. Então, pra gente fazer boas ativações de marketing de experiência, eu preciso pesquisar, conversar, entender qual que é o comportamento daquele público que eu estou querendo me comunicar. Quais são as dores, quais são os sentimentos dessa pessoa? Porque marketing de experiência é mexer com emoção.
E aí as coisas que vão muitas vezes me emocionar, óbvio, não são as mesmas coisas que vão emocionar a Lucy. Não são as mesmas coisas que vão emocionar você. São públicos diferentes, são coisas diferentes que ativam os nossos gatilhos emocionais, né? São estímulos diferentes que a gente precisa trabalhar, mensagens diferentes que a gente precisa trabalhar. Então, acho que é muito isso, entendendo sobre pessoas e buscando cada vez mais nos especializar em comportamento humano. Perfeito. A gente não tem hoje no nosso portfólio, mas se marcas quiserem, podem chamar, uma marca que tenha o público 60+. Nosso portfólio, atualmente, ele é voltado para um público mais jovem, mas por uma coincidência do mercado, talvez. Que como eu venho da indústria de bebidas, saindo da Red Bull, acaba que a gente tem muitos contatos através dessas comunicações que a gente fez anteriormente. E a gente não tem uma marca específica que fale com um público de 60+. A maioria das marcas que a gente trabalha hoje, elas são voltadas para o canal noturno de consumo, eventos, algumas coisas de uma experiência mais diurna. É muito mercado de entretenimento. Então, eles estão mais voltados para o público mais jovem. Mas, assim, existe, e você citou muito bem, uma oportunidade de mercado gigantesca. Gigantesca. Você toma cerveja? Eu não gosto de cerveja. Mas tem pessoas da sua idade que tomam cerveja. Nossa, com certeza. Pois é, eu também tomo cerveja. Eu acredito que das marcas que a gente trabalha, a que mais talvez faça sentido com 60+, mas que eles não divulgam como se quisessem esse público sendo a preferência da marca. Seria a Brahma. Eu acho que tem um público mais velho. A galera mais... Por ser uma marca mais antiga. Exato, ela já é uma marca que está há muito tempo no mercado, e tem que todo uma mundo coisa conhece. importante aqui também da gente colocar, que a IF não é uma agência de publicidade. Não, é de marketing. Não, então isso talvez coubesse mais a agência de publicidade trazer e formar e alertar, que foi uma coisa que também a gente falou, né, que é o trabalho do marketing com o publicitário. Talvez coubesse mais a esse publicitário, porque a gente só é 20% porque está crescendo o número, a gente tá vivendo mais. Sim. Então, daqui a pouco esses 20% ele dobra. Sim. Porque eu tenho mais gente. Então, eu acho que cabe aos publicitários chegarem e falar, ô Marco, olha só, vamos pedir aí uma ação e tal, vamos incluir, porque se a gente trabalha com entretenimento e a gente vai estar, por exemplo, no Rock in Rio, eu fui ao primeiro Rock in Rio, tá, gente? Eu estava lá. Muito bom. Então, assim, eu sou cliente Rock in Rio. Então, eu acho que aí é só importante para a gente também frisar essa diferença, que a IF ela é uma agência para... Ela já chega com tudo brifado. Já chega o briefing, mas é uma né? crise, no marketing, isso com toda certeza. Eu tive colegas minhas de faculdade que, inclusive, tiveram isso como tema do TCC. Que falavam justamente sobre isso, estudando a baixa aplicação da mulher 60+, 50+, dentro da propaganda. Gente, a gente vê muito pouco. Quando eu tinha, muito pouco. sei lá, 20 e poucos anos, eu escrevia para um jornal de bairro Niterói e eu escrevia sobre diversas coisas. Eu sempre gostei de... as minhas matérias eram tipo segundo caderno, né? E eu fiz uma matéria assim, a mulher dos 40 anos. Hoje eu morro de rir. Porque quem é que escreve sobre a mulher de 40 anos? Não é um marco mais, né? E naquela época era um marco. A mulher de 40 anos que vai buscar um cirurgião plástico, a mulher de 40 anos. Eu falo, gente, a mulher de 40 anos... Eu tinha na faculdade, nós tínhamos uma colega, a Marta, que tinha 40 anos. A gente chamava a Marta de coroa. Eu também tinha uma colega mais velha na faculdade que a gente fazia Minha filha pouco tem 40 da anos colega. hoje e é uma gata, tá, sabe? Não tem nada a ver. Então, como essas coisas se alteram? E está no momento, realmente, do pessoal entender de enviar para uma agência como a IF, porque eles têm condição de criar coisas incríveis, mas com briefings que possam dar essa amplitude. Né? Que eles se permitam e ousem, sejam jovens o suficiente
para ousarem. Então, muitas vezes, os gestores de marcas que já estão mais com a idade, que tem medo de ousar, vamos naquilo que está dando certo. É, claro. E aí, assim, tem uma agência incrível que pode chegar com briefings mais criativos para produzir coisas mirabolantes, né? Agora, e nessa relação a gente está falando muito de coisa positiva. Já teve algum conflito? Você com elas e elas com você? Não deu nem tempo. Não deu nem tempo. Bom. Porque a gente tem falado, mas assim, isso, essa parceria, ela está acontecendo no campo racional, no campo da consciência há pouco tempo. Mas eu acho que a gente já está junto há muito tempo e a gente não sabe. Não teve nem tempo, mas... As ideias, elas têm muita sinergia. E eu acredito muito. Você perguntou, por que a gente pegou, né? Por que a gente foi atrás da Lucy? Por que a gente convidou a Lucy para esse evento? E o convite para o evento veio porque a gente viu ela como uma autoridade no mercado educacional, beleza. Mas por que isso continua? Né? Beleza, ela poderia ter ido só dar uma palestra no nosso evento, paguei ela por isso, cada uma segue sua vida, mas por que a gente tem interesse em continuar essa parceria? É muito porque a gente viu, cara, quando a gente chamou a Lucy para dar palestra no nosso evento, ela olhou o Instagram da agência, veio chamar a gente e falou assim, não, olha só, achei incrível o que vocês estão fazendo, o movimento de vocês, um monte de jovens fazendo um evento educacional de uma agência que faz cases para marcas, grandes marcas de relevância nacional. Eu quero participar disso de outra forma. Aí a gente ficou assim, como assim? Eu não tenho mais dinheiro para te pagar, Lucy. Aí ela assim, não, eu conheço a Milena e tal, eu quero ir aí, eu quero ajudar vocês a criar. Eu quero estar junto. E aí eu fiquei assim, gente, não é possível, ela vai trabalhar de graça? E ela foi, entendeu? E foi lá na agência, passou o dia com a gente lá no nosso escritório. Uma casa no Joá, deliciosa. Passou o dia com a gente no nosso escritório porque ela queria estar ali criando, que é o que dá vida, né? Ela queria estar ali criando. É então, o que a gente faz até de graça, né? É o que a gente gosta. Essa que conexão, a gente vê esse gás, é maravilhoso. Eu considero assim, e tudo, no momento, é perfeito. Meu, hoje, profissional e pessoal, assim, talvez se isso tivesse acontecido há 6 meses atrás, eu não pudesse ter me jogado tão de cabeça. Então, acontece que hoje eu estou disponível. E isso está me dando a felicidade de eu poder chegar e falar para o que for, quando for. Assim, na verdade, eu estou fazendo uma pós-graduação com elas só não sabem disso ainda. Mas eu estou aprendendo muito com eles. Quando eu digo para os meus alunos, eu tenho 2 aqui, eu sempre falei isso em sala, eu aprendo muito com os meus alunos. Mas é muito. Né? Assim, eu não tenho nenhum receio quando alguém me pergunta alguma coisa que eu não sei, eu digo, não faço a menor ideia. Vou procurar não é porque eu dou aula num curso de marketing, num curso de publicidade, que eu entenda tudo. Eu sou RP, minha experiência é outra. Então, eu acho que o não saber é muito rico, né? A criatividade, ela se alimenta de conteúdo e de experiência. Uhum. Você tem que ter um conteúdo para te abastecer e você tem que explicar. E quando a IFE cria experiência, eu vejo que a experiência tem 2 sentidos. A experiência, que é a sensação, ela gera uma sensação do cacete nas pessoas e que conversa, e a experiência do que vai para a memória. Então, a experiência que a IFE cria é aquela experiência que te gera uma emoção, que conversa com o DNA da marca, e é uma experiência que vai para a tua memória afetiva, que lá na frente... Você sabe que a gente está falando de Fernanda Torres e do Ainda Estou Aqui. Aquele filme me fez chorar muito porque eu vi a minha família, eu vivi aquela época, né? Eu vivi aquela época. Então, eu lembro do meu pai, eu acordando de manhã, ele com a vitrola, com o Ed Lincoln, o cheirinho de bolo na cozinha, aquelas festas de família que rodava, a gente brincar de bola de gude no meio da rua. Então, aquilo me acionou uma memória afetiva maravilhosa. Então, quando elas criam ações de experiência, é a experiência com a marca, mas a experiência que vai... Daqui a 10 anos, você vai ver uma garrafa de cerveja, você vai falar, pô, cara, eu tava... Elas criaram uma ação maravilhosa agora
No dia do samba? No Réveillon? No Réveillon. Copacabana Palace. No Copacabana Palace, né? Então, aquilo faz parte do maior Réveillon do mundo. É. Elas criaram uma experiência para alguém que toda vez que for lembrar daquilo, vai lembrar daquela marca. E essa história do filme é interessante. O que me lembrou muito é a parte da praia. Sim. Porque eu vivia na praia, meu pai tinha rede de vôlei, então a gente passava boa parte do tempo na praia. Então a praia colorido que eles deram me no lembrou filme. aquela praia com aquela que não tinha calçadão, aquilo brincar ali na rua, né? É. Me lembrou a minha infância. Isso lembrou muito a minha infância, o filme. É isso, né? Por isso que a gente se apega, mesmo não tendo vivido a ditadura, a gente vai entrando na história. Não, olha, o meu É tio muito bem morava em feito. Copacabana, eu me lembro, eu morava em São Gonçalo, eu nasci em Niterói, mas a minha família é de São Gonçalo. E a gente foi visitar o meu tio, irmão do meu pai lá. Eu lembro até hoje do sabor do picolé de abacaxi que eu tomei com a minha mãe sentada no calçadão da praia de Copacabana. Eu devia ter uns 5, 6 anos. Então, É isso você que imagina, fica, é o sabor, é o cheiro. você gerar uma experiência como essa, uma degustação, uma ativação que seja, e aos 64 anos aquela pessoa falar, quando vê um filme como esse, ou quando vê alguma coisa, caramba, aquele produto, é isso. Isso não tem preço. Não. Isso, outra coisa, não é qualquer pessoa que faz. Precisa aprender, precisa se formar, precisa conhecer. Somos especialistas. Eu falo isso porque existe uma tendência a achar que qualquer pessoa com organização e criativo pode gerar experiência de marca, pode fazer ação, live marketing, que não precisa estudar para isso. É importante que se diga que isso é uma atividade profissional que demanda muito conhecimento. Olha, gente, eu estou achando incrível esse episódio, porque é muito inspirador essa relação de vocês, né? Porque você mesmo falando sobre essa questão de aprender com elas aprenderem com você, respeitarem a sua experiência, isso que é realmente essa convivência intergeracional. E isso vai construir sempre, assim, você ter essa possibilidade, né, de se relacionar com diferentes, isso vai construindo uma sociedade mais inclusiva, mais democrática, mais justa. Você valoriza as contribuições, né, das diferentes gerações e traz assim, para a gente ter voz, né? Mostra que a gente ainda tem muito para contribuir, né? E tem muito, vocês ainda vão me aturar, né? Ainda tem que me engolir, né? Isso é essencial para transformar também, espero que esse episódio aqui, quem estiver assistindo, tenha essa percepção, né? E consiga transformar essa ideia de que que os 60 mais, eles já contribuíram. Não, a gente está aqui para contribuir. E quanto mais a gente puder relacionar uma pessoa com a outra, com os diferentes, ainda mais numa área que lida com pessoas, você vai conseguir atingir um público muito maior, né? Você vai contribuir muito mais até para o engrandecimento do trabalho. E todo mundo se beneficia disso. Com Todo mundo se certeza. beneficia disso. A nossa geração se beneficia dessa troca também. A gente está hoje em dia com 4 gerações no mercado de trabalho. Se a gente não se entender, vai sair todo mundo no exatamente. prejuízo. 32 milhões pelo censo de 2022, 32 milhões de brasileiros têm 60 anos ou mais, a gente já representa 15,6% da população. E estamos aumentando realmente. Provavelmente a gente vai estar aí, você falou, né, daqui a pouco, tomando conta da... Não, sinal, na verdade, é um crescimento social, porque se aumenta o número de idosos, é porque o país está investindo em saúde, está investindo em qualidade e as de pessoas vida. também estão Isso é um tendo menos ganho. filhos, a gente E sabe acho disso. que a economia criativa, ela contribui muito para isso, né? A Fernanda Torres, de novo, ela falando sobre a importância da arte. Sim. Né, de como a arte, a gente não quer só a comida, a gente quer a diversão na arte. Então, é mais ou menos isso. Então, entender que a arte, ela, e o trabalho que a gente realiza tem muito a ver com a arte. Gente, olha, a gente está chegando ao fim desse papo incrível, uma pena, tem prazo, acho que a gente até já passou bastante. E aí eu queria que vocês deixassem uma rápida mensagem
para os ouvintes, né? Principalmente para as pessoas que interagem profissionalmente com pessoas de outras gerações. Quem começa? Edi. Primeiro eu queria fazer uma contribuição que em vários momentos eu gosto muito de escutar as pessoas, porque elas estão falando, qual é a pauta, e tentar absorver vários assuntos diferentes me abre muito espaço na cabeça. E ter a Lucy dentro do time ali, cooperando todo mundo a 4 mãos e fazendo, e ter isso, né? A Lucy trazendo toda a experiência e expertise dela, e o nosso time trazendo da experiência deles e da expertise deles, e juntando as forças, unindo essas forças, alinhando essas forças, porque ele é um somatório. Eu fico muito chateada, acho que é a palavra, sabe? Para quando eu vejo a dificuldade de muitas pessoas de alocação no mercado de trabalho. Tanto das pessoas mais velhas, quanto das pessoas mais jovens. Muito jovens. Alguns acabam tendo muita dificuldade de como é que eu vou fazer meu primeiro emprego se eu não tenho experiência no mercado. Aí vem a galera mais velha, 60 a mais, 50 a mais. Como eu vou entrar no mercado se eu já passei da idade? Hoje, com 40, que o mercado você já quer? está tendo dificuldade. Pois é. E aí eu olho para isso e eu fico assim, cara, mas não faz sentido. Porque a gente tem ali quem tem a coragem e quem tem o conhecimento. Porque é aquilo, vocês que têm mais tempo de vida, de carreira, de profissão, de aprendizado, de tudo que a gente tem hoje, no auge dos nossos 20 e tantos anos, eu vejo que a contribuição entre as gerações, ela é muito importante para que a gente tenha resultados efetivos. Porque senão é só um ponto de vista. E o ponto de vista do meu cliente não é o mesmo que o meu. Se a gente não tem uma equipe diversa, Isso, a gente não tem pontos de vista que vá atender uma diversidade. A gente vai sempre atender ao mesmo público e não faz sentido. Então, ter essas trocas, ter esses conhecimentos somados, esse contato, essa conversa, onde a gente consegue se auxiliar. Me vem muito também aquele filme, é um senhor estagiário. Sim, esse é o filme é exemplo. icônico. Então, assim, Claro. ele é muito atual. Ele representa pra gente, assim, cara, por que eu não vou unir a experiência, a vontade de fazer alguma coisa nova, diferente, se eu posso agregar tudo isso? Se ambas as gerações podem trazer essas coisas novas pra dentro de casa. E basicamente foi o que a gente fez com assim, né? Ela entrou ali para colocar todos os pingos que faltavam em cada um dos is que estavam faltando pingo. Bom, Edi, obrigada por trazer essa história aqui pra gente. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Paula. Olha, eu acho que muitas vezes a mensagem que passou na minha cabeça ao longo dessa conversa foi inclusive uma frase que eu postei recentemente, minha social tá ali, que é: cuide de quem cuida do seu cliente. Então, a gente falou muito sobre isso, da importância da gente ver o outro lado da costura. E eu acho que quanto mais a gente investir no nosso time, tanto em ter um time diverso, isso inclui idades diversas, pessoas diversas, a gente tem que cuidar dessa diversidade, porque o nosso cliente é sempre diferente um do outro. Então, a gente precisa se flexibilizar, para isso eu preciso ter um time flexível. Então, cuide de quem cuida do seu cliente. Tem uma frase, eu gosto muito de frases, né? Tem uma frase que não é minha e que é bem conhecida, que é: o que faz o mundo girar não é a resposta, é a pergunta. Eu acho que o que faz girar e o que dá certo é a gente não ter a menor noção do que vai acontecer. É a gente não ter certeza de nada. É ter muita dúvida. A dúvida é que gera... O problema não está em ter dúvida. O problema está em você não querer parar para pensar numa solução diferente. É você achar que tem todas as respostas. Então, se numa relação dos mais jovens com os mais velhos, qualquer uma das partes achar que tem essa resposta, a coisa não anda. E eu acho que o que está bacana é que ninguém tem certeza de nada. Na verdade é isso, porque se não fosse assim, não existia esse ditado E popular, aí, né? A única certeza que a gente tem na vida é a morte. Então eu faço um questionamento: e se você se permitir não ter certeza de nada? E se você se permitir ir em busca de novos questionamentos, né? E aí quando você... e sempre que você quiser gerar uma experiência incrível ou maravilhosa para a sua marca,
Você procurar IFE que você vai estar lá. Eu vou contratar essa comercial, Eu gente. Gente, ela é incrível. Olha, e nós chegamos ao final desse episódio, né, do segundo episódio do 60 Pode Mais, o podcast. Eu queria agradecer a vocês, viu, pela Muito presença obrigada mais a uma nós. vez. Agradecer a você que ficou até o final e especialmente o Clube Empreendedor Brasil, que nos disponibilizou o apoio deles e nos disponibilizar esse espaço para gravar o nosso podcast. Viu? Aguardem que nós teremos outros episódios com histórias inspiradoras sobre intergeracionalidade e essas nossas peripécias dos 60 a mais. Tá? Muito obrigada por esse episódio incrível, tá? Foi ótimo ter você aqui comigo também. E vocês que curtiram e gostaram, compartilhem para aquela pessoa que precisa ouvir esse conteúdo. Tá? Muito obrigada. Até o próximo episódio.